lá. Boa tarde. Estamos no canal do YouTube e no Instagram também. Bom, hoje eu estou recebendo duas feras da psicologia e vai ser muito interessante o nosso papo hoje, porque as três assistiu o filme, mas as três têm abordagens diferentes. Eu sou fenomenológica e gerontóloga. A Cris trabalha na abordagem de TCC e qual outra, Cris? Terapia do esquema. Terapia do esquema. E a Graça é psicanalista. Isso. Maravilha. Então, hoje nós vamos fazer aí uma pequena discussão sobre o filme, o que cada abordagem, que cada uma conseguiu aí desmistificar e absorver do filme a substância. Então, eu vou chamá-las para elas se apresentarem. Vamos lá, que vamos começar com a Cristina, nossa querida convidada. Muito obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E eu sou psicóloga, sou terapeuta de família e casal e também atuo em formação na TCC e na terapia do esquema. E dentro da terapia de casal e família, eu trabalho com abordagem sistêmica também. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse filme. Maravilha. Estou escutando um barulhinho. Também. Será que é algo seu, Cris? E já que você está com o fone de ouvido no celular. Não, eu estou com o fone no... É melhor colocar no celular. Bom, vamos lá. Graça, se apresente. Bom, eu sou a Graça Xavier, sou psicóloga e tenho especialização em saúde mental, atendo com base na psicanálise. É um prazer estar com vocês e principalmente para falar sobre esse filme, que assim tem muito a falar, diz muitas coisas nas entrelinhas. Então vamos desmistificar, vamos olhar para esse filme com esse olhar da psicanálise e a riqueza dessa interdisciplinaridade de abordagem. Muito bom. Vai ser muito interessante, né? Porque, como eu disse, né, os olhares vão ser olhares diferentes, né, de abordagens diferentes, né? E aí a gente vai começando falando sobre o filme A Substância. Quem não assistiu, assista, que agora, depois dessa live, vão ficar super curiosos para assistir, né? Porque assim, tão escrachado, né? Tão aberto, tão explícito sobre o que a gente vai falar. Então, o filme foi protagonizado pela atriz Demi Moore, né? Como no filme ela era chamada por Elizabeth. Elizabeth Parker. Isso. E a Margaret, né? Coelho, é isso? Chamada por Sue, não é isso, meninas? Vocês podem me interromper, viu? Eu não lembro de muita coisa. Eu assisti o mês passado. É um filme, eu não sei para vocês, mas é um filme que eu não voltaria a assistir, porque é um Alien, né? Tipo um Alien 2, né? Com muito sangue, com muito monstro, então eu não curto muito esses filmes. Mas eu fui até o final para realmente saber a mensagem desse filme. E eu não sei vocês, mas quando eu estava assistindo no cinema, tinha muitas pessoas na metade do filme que saíram. Aconteceu isso com vocês também? Vocês assistiram no cinema ou foi em casa? Eu assisti em casa. Em casa. Então. Foi muito interessante, menina, porque eu assisti no cinema. Então, quando foi chegando na metade do filme, muitas pessoas se levantaram, porque o filme, apesar da mensagem ser muito interessante, né?
ele traz muito sangue, né? Muito monstro, né? Muita coisa assim estranha, né? Mas é bem interessante. Então, vamos começando, né? Vamos começando. Eu percebi no filme, eu vou só eu percebi as mensagens e críticas, né, para a sociedade que hoje nós vivemos, né? A nossa sociedade aí que é capitalista, que é machista e patriarcado, né? E eu queria saber um resuminho do olhar de vocês. Se vocês também perceberam isso ou outra coisa. Eu percebi super, né, essas mensagens de que a sociedade tem um olhar para o corpo da mulher de um corpo ideal, né, idealizado. E não é de hoje, porque as pinturas em relação às mulheres que são sempre feitas por homens, na maioria, né, hoje isso já está mais popular, mas nas antigas pinturas, o corpo da mulher sempre foi um corpo idealizado por esses homens que não pintavam faziam essas pinturas e que não tinham acesso a esse corpo. E no filme a gente consegue enxergar nitidamente essa relação, né, desse corpo idealizado, porém que a personagem principal vai em busca, ela não se dá conta que ela não necessariamente precisaria seguir esse padrão, né? Sim, sim. E você, Cris? Quer Não, resumir também. o que você viu? Oi? Você quer resumir o que você viu no Não, filme? então, eu concordo que eu acho que tem esse olhar machista, patriarcal, como a mulher sendo um objeto, né, objetificando, mas também existe uma busca, na minha percepção, que diz muito para o que a gente vive hoje, com o corpo ideal, com se manter jovem, a dificuldade de se ver envelhecendo. Isso serve tanto para ela, personagem da Demi Moore, enquanto ela tenta rejuvenescer, mas em função de um olhar machista, um olhar de que ela só servia enquanto era jovem. E uma coisa que eu achei muito, muito interessante é o quanto que elas não conseguem entender que que as duas são uma só. Uhum. Que uma não existe sem a outra, a partir do momento que começa a usar a substância. Então, ela fala, tem um momento que uma delas fala assim, eu quero que você acabe com a outra. Não tem outra, a outra é você. Né? Então, a dificuldade de se reconhecer, inclusive, naquele outro corpo. Sim. É muito interessante, né, meninas? Porque, assim, para quem não assistiu, eu vou contar um pouquinho, né, sobre o que nós estamos falando. A Demi Moore, ela é uma mulher, relata, né, a vida de uma mulher de 50 anos, né, que ela ganha de presente a demissão, né, a demissão do programa aí que ela fazia, e a maneira que ela foi avisada, né, da sua demissão foi de uma maneira muito violenta, pelo próprio Toalete, né, sobre a validade da mulher, né, e isso ele falando possivelmente para um outro homem. Vocês querem comentar alguma coisa nesse início que vocês viram? Qual foi a percepção de vocês? Fica bem claro aí, né, Carmen, sobre a questão do envelhecimento. Ou seja, a mulher ela só é validada enquanto ela estiver jovem. E nesse olhar do chefe dela, né, da forma como ele demite, ele fala que aos 50 anos se para. Uhum. E ela questiona, para? Ou seja, se ela chegou aos 50 anos, ela não serve mais. Sim.
exatamente, né? Então, ela, na verdade, ela ouve uma conversa, descobre que ela teve mais no olhar dele, chefe, homem, e fala com outro homem, arruma uma novinha, Uhum. arruma alguém jovem, então a mulher, nesse lugar de só ser útil enquanto ela é jovem e bonita, né? É, e meninas, essa é uma realidade, né, que muitas mulheres ainda, né, sofrem, né, que são demitidas, né, devido à sua idade, ou ainda não são contratadas por conta da sua idade. Chama, né, a famosa palavrinha que está super na moda, né, etarismo ou idadismo, que nada mais é do que o preconceito, né, de idade, só que está em outro nome. Inclusive, eu assistindo uma palestra ontem do Dr. Egídio, ele é uma referência na USP, né, sobre envelhecimento. Ele recordou que já tinha isso, e eu já tinha, né, estudado isso durante a especialização, que o preconceito ele é construído na infância, né? E é com o seu primeiro, as crianças, né, com o primeiro ciclo aí de amizades, né, o ciclo social, né? E é isso que eu acho importante a gente discutir e falar desde, né, da infância sobre as diferenças, né? Porque aí você vai ter o respeito da diferença de cor, da diferença de etnia, da diferença de idade, né? E do respeito também da idade, né? Que eu acho que isso também é bem importante, né? Ou seja, em várias fases da vida, a pessoa vai ter um olhar aí respeitoso, não é, meninas? Sim. Eu achei bem interessante nessa sua fala, Carla, que, na verdade, isso chama o compromisso dos pais, da família, dos responsáveis, dessas nossas gerações próximas que a gente vai ter, né, que a gente já tem, para o que eu quero passar, né? Porque se é um preconceito construído na infância, então as brigas de classe, de gênero, essa questão com a etnia, isso é construído na infância. Então, vai vindo de geração para geração. E a gente precisa, né, conscientizar as pessoas, inclusive como psicoterapeutas, psicólogas, desse compromisso com o social, né? Um compromisso com o coletivo, com uma civilização civilizada, né? Para se manter civilizada. Sim. Né? Nessa mesma palestra, né, eu gostei muito da teoria do preconceito que o Dr. Egídio comentou, que ele fala o seguinte, que o enraizamento, né, dos estereótipos de idade ou de cor de pele, né, então eles são desenvolvidos na época escolar, do qual o velho ainda é associado como doença, ainda é associado como morte, como incapacidade, né? E assim as crianças vão crescendo, nós vamos crescendo, e lógico, a gente vai querer se afastar desse estereótipo negativo, né? Que é, no caso, aí o futuro velho, né? Então a gente acaba se afastando desse futuro, né? E isso é um preconceito, né, gente, cultural e social, né? Então ele complementa isso que quando a gente faz esse distanciamento, a gente perde muito, né? E no filme isso é muito, muito bem relatado, né? Que é aquilo que a Cris estava falando, né? Elas não entendem. Aliás, a Elizabeth, né, na realidade, não entende que ela é uma só, né? Então aí existe uma briga entre o velho e o jovem, que é retratado, né? Se a gente olhar bem, é justamente isso que é retratado na sociedade, né? O jovem não quer ser o velho, né? E aí tem esse desrespeito contra, né, contra o velho. A gente viu isso na época da Covid, né?
Então, diga, Cris, quer comentar Não, algo? eu acho que o curioso nisso é que, ao longo dos tempos, essa questão de velhice vem mudando muito, né? Então, Uhum. assim, há tempos atrás, uma pessoa de 50, 60 anos era idosa realmente. E hoje não. Tanto que precisaram criar os super idosos, as pessoas de 80 a mais, porque essa é a população idosa realmente. Então, eu particularmente, já tenho mais de 60, então você chega num lugar e você faz uso da sua prerrogativa de lei, que é o seu direito, mas você fica olhando assim, caramba, mas será que eu preciso realmente disso? De ficar na fila do idoso, de ficar na fila preferencial, enfim, porque isso mudou tanto, mas parece que esse preconceito não evoluiu na mesma medida. Uhum. Então, Sim. assim, é, as pessoas de 60 ou até de 50, 40, que anos atrás eram consideradas já idosas, hoje estão jovens ainda, vamos dizer, né? Então, Uhum. por que isso ainda permanece, coexiste, esse preconceito com as pessoas mais velhas? Enfim, fico É, me perguntando. isso é muito interessante que você está colocando, porque essa realmente, eu até coloquei no meu roteiro, né? Que se a gente olhar as pessoas hoje, as pessoas de 40 anos, elas são diferentes, e têm uma atitude, um comportamento totalmente diferente das pessoas que tinham 40 anos atrás, né? Então, uma pessoa que tinha, sei lá, na época do meu avô, na época até do meu pai, uma pessoa com 45, com 50 anos já era considerado como idoso, né? Como a famosa esperança de se aposentar, né? Mas de se aposentar e ir para o aposento mesmo, né? Sem desejo, sem ânsia de querer aprender, sem curiosidade, né? Então ia realmente para o aposento e ia ficar lá sentadinho esperando a morte chegar, Tem né? E hoje em dia, perspectiva, tem perspectiva de futuro. exato, Cris, exato, né? E hoje em dia não, as pessoas hoje em dia de 50 anos, 60 anos, elas têm muita coisa para fazer, pensam ainda em estudar, sim, por que não? Em fazer uma nova carreira, né? Em, sei lá, conhecer novos países, enfim. Então, hoje, realmente, o comportamento das pessoas 60 a mais mudou. Mas, infelizmente, esse preconceito ainda enraizado, que a Cris comentou muito bem, ainda continua, né? E isso, meninas, eu não sei se essa coisa do preconceito é algo assim para a gente questionar, né? Porque enquanto você acredita que o ser velho é uma doença e por isso ela tem que ser tratada, por isso ela tem que ser medicalizada, isso está beneficiando a quem exatamente, né? Lógico que é a indústria farmacêutica, né? Sim, Então, quando a gente começa a perceber que a gente tem sim que se preparar para o envelhecimento, e isso no sentido de alimentação saudável, né? Aquelas coisas todas que eu sempre falo e que muita gente também está aí repetindo, que é alimentação saudável, lógico, o aprendizado continuado, isso é sempre importante, né, para a nossa memória, exercício físico, né? Então, não tem o que fazer. Ou seja, continuar aí a sua rotina e, lógico, tentar fazer de uma maneira melhor e mais saudável. Se a gente não se preparar para o nosso envelhecimento, lá no futuro, sim, a gente vai precisar de mais remédios, né? sim. E aí, essa questão, né, de remédios, muitas pessoas não vão conseguir arcar com os custos, né? Porque a gente já sabe que a parte de remédio, de tratamento, ela é muito cara. Então, nem para
todo mundo vai ter um envelhecimento aí saudável, né? Então vejam como que essa coisa do envelhecimento, esse preconceito, que aí eu chamo de gerontofobia, né? Que é esse medo exacerbado do envelhecimento, ele gera muitas reflexões. Não é algo assim tão artificial. Ah, eu tenho medo de envelhecer. Não é só isso. Tem muita coisa aí para ser aprofundada. E tem, em relação aos medicamentos que você falou, né, Carmen? Tem a questão, por exemplo, dos medicamentos para demência, que são caros pra caramba. Ou seja, uma doença muito possível de surgir na idade, já na velhice, né? Como Alzheimer, por exemplo, os medicamentos são caros. E como que as pessoas vão arcar com isso? Exato. Então, e eu penso também que essa questão do envelhecimento, especialmente retratado no filme, a substância nada mais é que uma droga, né? Então, é uma droga que é vendida para que se mantenha o corpo jovem. A que preço, né? O preço foi muito alto, né? Sim, com certeza. Tem uma fala do filme que eu até anotei, porque eu achei muito interessante. Acho que é o médico que ela se encontra com ele depois, que foi quem forneceu a substância para Elizabeth. E depois que ele se encontra na versão dele, já envelhecida mesmo, ele diz o seguinte: fica cada vez mais difícil lembrar que você ainda merece existir, que essa parte de você ainda vale algo, que você ainda importa. E aí a Elizabeth fala, não sei o que você está falando, né? E ela já estava naquele processo de transformação, porque o dedo já estava mostrando aquela deformação, né? E eu vejo que nessa fala a gente poderia destrinchar ela de várias formas, tanto para a questão do envelhecimento, tanto para as questões de gênero, né? Tanto para essa questão do olhar só para a beleza, do eu para com o eu mesmo, né? Porque essa fala fica cada vez mais difícil de lembrar que você merece existir. Então, eu vejo que o processo psicoterápico é também para ajudar as pessoas a entenderem que é preciso manter-se vivo, uma vida com qualidade, não adianta ser com coisas extraordinárias, né? Porque não existe plenitude, mas que a gente pode sim fazer, ressignificar, né? E na Elizabeth, eu acho que é interessante isso, ela não conseguiu ressignificar a questão do envelhecimento dela, ela com ela, atravessada por um olhar de uma sociedade, né? E tem uma parte, né, meninas, interessante, porque fala muito sobre o medo, né? Então, ela tem esse medo da solidão, de ficar sozinha, porque a todo momento ela repete isso, né? Eu vou ficar sozinha, né? Sendo que ela é adorada, né, pelos fãs, ou era adorada pelos fãs, né? E aí eu fui para o lado das redes sociais, né? Que tem pessoas aí que têm uma infinidade de seguidores, ou dizem que são amigos, mas para tomar um café não tem amigos, né? Então, isso achei bem interessante. E tem uma parte do filme, não sei se vocês lembram, que ela está dentro do apartamento, lá lendo o jornal, que foi no dia seguinte, né, da demissão, e ela não toca uma palavra com a pessoa que está limpando a casa. Achei isso bem significativo. Porque, na realidade, ela já vive uma solidão. Não é porque ela vai ficar velha, o medo do envelhecimento, que ela vai ficar sozinha. Não, ela já vive uma solidão.
né? Tanto é que ela nem conseguiu sair. Nossa, gente, essa parte foi muito impactante para mim. Quando ela estava se arrumando para se encontrar com um rapaz que ela conheceu na infância, e naquela hora que ela olhou para a maçaneta, que ela viu o reflexo do rosto dela, eu achei que ela ia conseguir, sabe, sair daquele mundo dela de loucura e conseguir lá encontrar com o rapaz, mas pelo contrário, ela ficou com mais dela. E é isso, né? É isso que é educado, ensinado para nós ter raiva do envelhecimento, não aceitar o nosso envelhecimento, principalmente para as mulheres, né? E aí, Principalmente para as mulheres. se a gente olhar pelo olhar da terapia cognitivo-comportamental, são as distorções cognitivas, né? A pessoa já é sozinha, já está sozinha, já vive uma solidão, mas não consegue perceber isso em função das redes sociais, em função dos aplausos ou dos louvores, dos louros que recebem por uma imagem que também não é verdadeira. Então, a dificuldade de aceitar a sua autoimagem, a dificuldade de aceitar o seu envelhecimento. E aí, dentro disso que você estava falando sobre envelhecimento, Carmen, me lembrei de uma coisa que eu acho muito curiosa. Quando as pessoas falam assim, eu não gosto de comemorar aniversário, eu falei, gente, mas comemorar aniversário significa que você está vivo. Como não gostar de comemorar aniversário? Então, eu não gosto de celebrar que eu consegui viver mais um ano, que eu estou bem, que eu estou com saúde, que eu estou com qualidade de vida. Claro, talvez se eu não tiver essas coisas, pode ser que realmente eu não goste ou não queira comemorar ou celebrar. Mas muitas pessoas dizem que não gostam de comemorar aniversário. Eu acho isso incrível da minha perspectiva, né? Enfim, não sei como vocês percebem. É a questão da existência, eu, particularmente, né? eu depois dos 30... Pode falar, Graça. Pode falar, Carmen. Eu, particularmente, meninas, acho que depois dos 30 anos eu não comemoro mais um dia. Para mim tem que ser um mês, porque eu amo fazer aniversário. Eu adoro fazer aniversário. Então, eu comemoro. Antigamente, ainda antes da pandemia, nossa, eu comemorava todo final de semana em lugares diferentes. Perfeito, Carmen. O que dá para pensar, eu também fiquei pensando nessa questão do envelhecimento no livro Mal-Estar na Civilização, do Freud. Ele fala que é uma das coisas que a gente não consegue controlar, né? E por mais que exista tantas intervenções hoje, tantas plásticas, harmonização facial, mas ainda assim estaremos envelhecendo, né? Seremos, em cada dia que passa, cada hora que passa, envelhecemos. A gente não vai conseguir controlar, mas dá para viver uma vida com atividades, mantendo esse cérebro mais animado, né? O pessoal foca em pensamento negativo, e aí, o que vai restar desse corpo, né? E dessa mente? Sim. E é muito interessante, né? Porque o Dr. Kalash, Alexandre Kalash, que também é uma referência aqui em São Paulo, e aliás no mundo inteiro, né? Ele foi diretor da OMS, ele fala que quem não envelhece está morto, né? Então é isso, né? Olha para onde nós estamos indo, né? Então é muito interessante. E falando sobre envelhecimento feminino, que eu acho que é isso que mais impacta e mais amedronta, né? São a gente. Tem um livro, O Mito da Beleza, né? Que ela faz uma pergunta bem interessante, né? Será que nós, mulheres, no século XXI, somos livres? Porque se antes tinha toda a questão, né, de direitos da mulher, que não, como indivíduo, né? Hoje tem, de uma certa maneira, tem um pouco, né, dos seus direitos adquiridos, um pouco, não é totalmente, mas essa questão da perfeição, da beleza, eu acho que a mulher está muito presa, né? E a conta aumentou muito mais, porque ela
elas vão em busca de algo inexistente, da perfeição. Ninguém é perfeito, não existe a perfeição. Sim. Né? E é o caso da Elizabeth mesmo, né? Ela vai em busca dessa. A fala é da sua melhor versão. Sim. Essa melhor versão é muito sedutora. Não, espera aí que depois eu quero escutar de vocês o que você. Eu queria comentar sobre a do envelhecimento para a mulher e para o homem, mostrado muito bem lá no filme. Vocês lembram que no início, na noite que ela foi demitida, ela foi para um bar, teve um balcão longo, ela toda linda, produzida, e ela estava sozinha. E naquele mesmo balcão, no final, tinha um homem também, mais ou menos com a mesma idade dela, uns cinquentões, né, com os cabelos grisalhos, e ele estava paquerando uma menina, uma jovem, né? Então, isso aí que foi bárbaro, porque assim, ele mostrou de uma maneira lúdica, né? Todo o contexto, o que acontece mesmo, né, na nossa sociedade sobre o envelhecimento, sobre a perfeição. E agora eu quero saber de você, Graça, essa melhor versão, porque assim, no final, a melhor versão, o que foi essa melhor versão? Primeiro eu vejo que essa questão, o quanto afetou a personagem, né? E aí, trazendo para a vida real, todas essas questões das redes sociais, né? Seja pela beleza, seja pelo sucesso profissional, seja algo que te destaque. E o quanto tudo isso afeta o eu das pessoas, né? Facilita muito o adoecimento. O que aconteceu com a Elizabeth, que ela, em busca de uma melhor versão, ela se transformou numa aberração. Mas a melhor versão dela é ela saudável, né? E olha só, eu tentando aqui lembrar sobre o que a Sui e no final ela acabou pegando a foto da Elizabeth, né, para colocar no rosto, né, porque estava totalmente, né, desfigurado. E ela sempre falava, né, sou eu, sou eu, sou eu, né? A gente já está indo para o final do filme, gente, tem tanta coisa para se falar. Sim. Mas eu achei isso analisar esse filme seria 2 dias aí de análise. Sim, né? E outra coisa também muito legal, eu ainda não vou falar ainda sobre a questão do bombeamento lá do sangue, que depois eu quero que vocês comentem também. Mas voltando a falar sobre o machismo, né? Vocês perceberam que ao mesmo tempo que o homem no filme, o homem branco, hétero, né? Ele que escolhia o padrão de beleza e ele mesmo que também condenava, porque no final foi só os homens que jogaram em cima do outro, né? Depois da desconfigurada. Pode falar, Graça. Não, pode falar. Não, eu ia comentar o quão real é essa questão que você estava falando da mulher de 50, ou a mulher na idade mais madura, vamos dizer assim, e o homem. Eu não sei se vocês assistiram, eu estava assistindo no outro dia um episódio da Angélica, que ela faz com os homens, um quadro no Fantástico, e aí estava o Ney Matogrosso, o Xamã e mais... O ator gente, da novela? eu não lembro. Não era? Não lembro. Não lembro. Enfim,
quem está falando. Era o Ney Matogrosso, o primeiro capítulo, né? Era o Ney Matogrosso, xamã, e que é um ator bonito, o jovem. ator e o que faz o programa Chama Lá Que Eu Vou. Eu não lembro o nome dele. O Paulo, esqueci o sobrenome, enfim. E aí ela falou assim, agora a gente vai postar uma foto, é verdade, era ele mesmo. A gente vai postar uma foto, cada um na sua rede social, e vai botar um comentário expondo o corpo. Então ela colocou de biquíni, ela de biquíni escreveu, ai que frio. O Paulo, gente, o comediante colocou uma foto dele também, e o outro ator, Xamã, botou uma foto dele também. O Xamã, ele só recebeu cantadas. Ele nem leu, porque ele ficou envergonhado. O Ney Matogrosso, que já está com 70 e tal, só recebeu elogios dele como homem, que ele era do caráter dele, não do físico. O outro, o comediante, ele recebeu comentários sobre o corpo dele, sensuais, aplaudindo e tal, e ele é gordinho, né? Mas a Angélica só recebeu porrada. Eu vi. E eu achei incrível, sabe, na minha cabeça eu não conseguia imaginar que ela leu pessoas falando coisas horríveis, assim, sobre a exposição dela, se ela não tinha mais o que fazer, que ela estava velha, se não tinha o que fazer, vai expor o corpo. Gente, que absurdo. Então, assim, imagina, 3 homens, uma mulher, cada homem numa faixa etária diferente, com corpos diferentes. Nenhum recebeu crítica, nenhum recebeu paulada, nenhum recebeu ofensa, só ela. Então, qual é o papel, como a sociedade, o pior, né? Que muitas vezes essas críticas são críticas feitas por mulheres, né? Então, qual é o papel da sociedade, qual é o olhar da sociedade sobre as mulheres mais velhas e sobre os homens, né? Então, a gente não precisa ir muito longe. Exato. É muito... Eu também fico pensando, né, nessa questão de o quanto as relações... Aí eu vou pegar um pouquinho do Bauman. As relações estão frouxas, né? São relações superficiais. É o que a Carmen comentou. Você tem vários amigos na internet, mas se você convidar alguém para tomar um café, é muito difícil, né? As pessoas não se encontram. E nas redes sociais, a Angélica ter sido tão atacada, tem essa coisa da tela que me protege, eu posso falar tudo que eu quiser, entre aspas, porque o respeito às pessoas é independente de tela, né? Então eu vejo que essas relações ficam cada vez mais superficiais, cada vez mais desrespeitosas, cada vez mais uma intolerância que está tão, né, gritante aí, depois da pandemia, que deixa... E isso é perigoso, né? Porque é um ataque ao outro, e se esse ataque se torna generalizado, a gente se destrói. Então, eu vejo que essa intolerância, essas relações frouxas, é a falta, né? Alguma coisa falhou durante a construção desse ser que resulta nisso. E não foi reconstruído, não foi reelaborado, não foi ressignificado. Então eu vejo que esses ataques, por que ela, né? Para quê? O que a pessoa vai ganhar atacando o outro? Não tem sentido, não faz sentido isso. E aí, a gente falando dessa questão das relações também, né? Dessas relações frouxas, fluidas, superficiais, que é o mesmo que acontece com a Elizabeth no filme, que ela já está sozinha e não se percebe só, e é uma realidade, infelizmente, que a gente vê hoje no consultório, particularmente, eu vejo, de ver adolescentes que têm amigos só virtuais,
a dificuldade deles expressarem seus sentimentos, de saber o que está sentindo, de ter amigos para compartilhar. Então, isso cada vez mais se torna presente na nossa sociedade e isso me assusta um pouco, me preocupa, de saber que meninos que ficam dentro do quarto o tempo inteiro, não menino, mas são adolescentes, jovens, de 19, 20 anos, não sai do quarto, come no quarto, e eu não sei se é uma dificuldade de impor regras, colocar limites, de estabelecer limites nessas relações entre os pais e filhos, sabe, de colocar o limite do uso do celular, enfim. Mas o que me espanta é isso, o quanto que muitos estão sozinhos, se sentem sozinhos, e a dificuldade de se relacionar, só pela tela. E isso que você falou, né, Cris, principalmente dos adolescentes, né, não terem experiência, né, não fazer uma experiência com os amigos, né, pessoalmente, ficar somente atrás das telas, né, isso realmente é muito complicado, né, e assim, é muito assustador, né, porque essas crianças, né, que não têm esse momento de experiência, eles acabam diminuindo aí as suas habilidades criativas, né, porque ficam somente na tela, né? E a gente sabe que a tela é necessário, mas também se for usado de maneira indevida, vai ter vários problemas, né? E está saindo vários estudos aí sobre isso, né? Sobre essa questão de uso aí indevido das telas, né? Sim. E o quanto que isso representa, se eu vivo através da tela, como estão as minhas relações em casa, né? Aparentemente, algo falhou aí e eu fui direto para as telas, viver as telas e esquecer com quem eu convivo de fato. Eu acho que essa questão das telas, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Marcar um novo encontro sobre isso. Marcar um novo encontro sobre isso. Vamos marcar sim. Mas voltando aí, meninas, ao filme, o que mais vocês viram sobre o filme? Vocês querem comentar? Eu acho que... Pode falar, Graça. Pode falar. Cris, eu estou interrompendo demais. Nada, que isso, sua vez. Deixa eu só cumprimentar a Neide aqui no Instagram, que ela está aqui com a gente. Obrigada, Neide, por estar conosco. Beijão, querida. E Bem-vinda. Mabel também, hoje é aniversário. Uau, Mabel! Que chique! Obrigada, meninas. Muito obrigada, viu? Por estar aqui conosco aqui. Vocês assistiram o filme? Conte aí para nós se assistiram o filme. O que vocês acharam? Vamos lá, meninas, para o encerramento. Aqui, ó. Ela. Tô aqui vendo essas lindezas. Ó, Mabel. Você é fofa. Beijo, Mabel. Seguindo um pouquinho aqui já para o final, né? Ela fala, achei interessante quando a Elizabeth pede para parar a experiência, na esperança de encontrar um equilíbrio entre o eu novo e o eu envelhecido, né? Ela pede para parar a experiência, mas é uma confusão, que ela tem uma esperança de entrar como um acordo, mas já estava a relação dela jovem com ela envelhecida já estava tão comprometida e resultou no final que virou aquela aberração, né? Mas foi o que eu disse, né? Quando ela pede para parar, ele diz
não tem como, vocês são uma só. Uma não existe sem a outra. O experimento fez com que as duas precisassem coexistir, e elas não conseguiram. A jovem que queria o prazer, não vou desperdiçar essa noite com esse homem lindo, né? E a Elizabeth, que queria, não sei, tentar ficar melhor, não sei. Ela realmente, quando ela voltava, cada vez estava pior, né? Cada vez ela se reconhecia menos. Foi a minha percepção. Sim. Vocês viram a questão do narcisismo, né? Porque tem uma fala, né? Que provocou, né? Toda essa, na minha visão, é gerontofobia pura ali, né? Porque ela não conseguia se ver como envelhecida, né? Como velha, né? Sim. Uma outra coisa que eu queria agora comentar com vocês, a gente já indo para o final, é sobre o final mesmo do filme, quando ela joga aquele sangue, né? Aí vai saindo, né? Ela vai se deformando de uma maneira cinza, né? E o sangue vai jogando as pessoas ali que estão na plateia, principalmente nos homens. Vocês lembram? Primeiro foi nos homens. Eu li um artigo que fala que a mulher, eu queria depois que vocês complementassem, que a mulher, a história dela é designada pelo sangue, ou seja, quando entra na menarca, né, quando engravida, quando está no período fértil e na menopausa. Eu achei aquela cena, por mais que fosse, mas eu achei que ela foi muito significativa. Porque ao mesmo tempo que eles a receberam, porque era linda, porque sorria, lembra do sorriso? Você tem que sempre estar sorrindo, linda, maravilhosa, ou seja, mulher passiva, né, obediente, né? E ao mesmo tempo que eles a receberam, quando ela estava linda, eles mesmo que expulsaram ela, né, e jogavam para cada homem que estava ali ao redor. E nisso ela foi saindo aquele sangueiro todo, né? A análise fala, o que a TCC fala sobre isso, meninas? Eu vejo o seguinte, Carmen, eu vou pegar um pouquinho da visão da Simone de Beauvoir sobre essa questão da mulher, né? O que define uma mulher não é exatamente seu corpo, né? Então, essa questão... E vejo que, além dessa... do biológico, nós temos um lugar na sociedade que precisa ser ocupado, né? Nós temos intelectualidade, nós temos capacidades, e o corpo, eu acho que faz parte também do existir, mas não nos define totalmente, né? Então, até essa questão do sangue, eu acho que é muito simbólico, né? Me parece que ela sangra, ela não suporta mais, ela sangra para todos os lados, né? E ao mesmo tempo eu vejo que assim, o corpo, a diferença, né? O que nos diferencia de um homem é apenas o corpo? Não, tem muito mais, né? Então a gente vê que a mulher é mais que um corpo. Eu lembrei um pouco dessa fala da Beauvoir. Então, você, Cris? Estava falando, Carmen, desculpa. Perguntando em você, Cris, o que você achou do filme? Não. Então, o que você falou da associação com essas fases, né? O que significa o sangue, que poderia significar, né? É curioso, porque justamente o que você disse da menarca, da gravidez, da menopausa,
são fases que representam uma mudança na vida da mulher. Uma mudança de identidade, uma mudança de capacidade. Porque quando essa mulher tem a menarca, ela já é capaz de gerar um ser, teoricamente, né? Então, quando ela a percepção de si. Então, quando ela entra na menopausa, também muda a sua capacidade, porque ela já não é mais capaz de gerar um ser, teoricamente, né? Porque nós, mulheres, temos uma quantidade de óvulos e temos um tempo, vamos dizer, uma vida útil para produzir outros seres. Os homens não têm essa condição. E isso que você fala, inclusive, me remete a questões de o quanto às vezes as mulheres se sentem com dificuldade de decidir se querem ter filhos. A gente está falando aqui também, né, no caso de casais mais heteronormativos, mas existem os homossexuais também, que aí são outras questões envolvidas. Mas mulheres que ficam na dúvida se querem ou não ter filhos e têm uma urgência por conta da idade e às vezes não vivem relacionamentos tão saudáveis que gostariam de ter como companheiros ou como pai dos seus filhos, mas, como diz aquele velho personagem da novela, o tempo ruge. Então, que é muito antigo, então não tem tempo a perder. Então, essa questão do sangue me remete a isso, né? O quanto que a mulher, isso também a define como fases na vida, como papéis que ela desempenha, como capacidades que ela tem, ou seja, a sua autoimagem, a sua autopercepção. Não é isso? Meninas, eu ficaria aqui mais uma hora comentando sobre o filme, porque tinha muita coisa que eu queria falar com vocês, saber de vocês, mas infelizmente não vou conseguir. Uma hora exatamente, né, desse papo bem gostoso aqui que nós tivemos. Eu vou pedir para a Cris falar um pouquinho do baralho dela, né? Você tem um baralho, Cris? Me fale sobre ele. Conte. Eu tenho um baralho chamado... Ai, peraí, eu sou ruim nisso. Baralho de pílulas diárias. Que legal! É um baralho que eu sou coautora. Ele é inspirado, ele fala assim, pílulas diárias de inspirações para um dia melhor. Eu sou coautora, são cartinhas baseadas na psicologia positiva que você pode tirar uma cartinha aleatória todo dia e ler quando você não estiver muito bem, então, ou quando você estiver melhor ainda. Sim. Então, por exemplo, essa aqui fala, olhe para a sua trajetória de vida. Quantas conquistas você já alcançou e te trouxeram até aqui? Anote 5 conquistas e colhe num local que possa ver todos os dias. Leia diariamente. Então tem inúmeras cartinhas. Ele é muito legal para a gente, para ter mesmo assim na cabeceira, para você ler de vez em quando, tirar uma cartinha. Deixa eu ver que frase vai me inspirar hoje. Então é isso. Legal, né? Porque esse baralho, ele parece mais aquela... Sabe aquela pessoa boazinha não, aquela pessoa que às vezes você precisa escutar, né? É bem legal, sabe quando você não tá bem, aí você fala, eu não fiz nada hoje, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, aí você tira uma cartinha dessa e fala, olha o que você fez, faça 5 exemplos, e aí você começa, olha, eu fiz isso mesmo, então não é tão mal assim. Então, é mais ou menos assim, acho que é nos lembrar de coisas positivas, tanto ou de ações que a gente pode ter para se sentir melhor nos relacionamentos, com as suas realizações, no seu dia a dia, né? Chama Baú das Pílulas do filme precisava de baralho. Com certeza, né? Graça, com certeza. E para adquirir esse baralho, agora que está chegando o Natal, né? É legal. Para dar presente. Como é que faz? Cris? Entra lá no seu Instagram.
Isso, no meu Instagram pode me mandar lá um direct, tá bom? Que eu mando para. Ele existe na versão física e digital, mas o legal é o físico. Mostrar aqui no Instagram. Isso, põe aí no Instagram para o pessoal ver. Maravilha. Cris, não estava combinado, mas faça aí uma promoção aí, sei lá, para quem entrar, os 5 primeiros aí, você vai dar algum desconto. Entre em contato com você lá no teu Instagram, que tá, pessoal, quem tiver no YouTube, tá na descrição aqui embaixo, tá? O Instagram da Cris, da Graça, já deixei tudo certinho. Pode entrar lá que eu vou oferecer um desconto. O valor dele, se eu não me engano, é 97. A gente faz um desconto aí, tá bom? Quanto que tá? 97. 97, maravilha. Isso. Então, as 5 primeiras pessoas que entrarem no teu Instagram recebem um descontinho. Sim. Certo, pessoal? Sim. Tem que entrar na live, lá no post da Cris, dessa live. Isso aí. Fechado. Meninas, maravilha. Meninas, eu preciso me despedir de vocês, que eu tenho atendimento. Eu amei esse papo gostoso aqui com vocês, viu? Foi muito bom. E a gente vamos programar outros papos assim gostosos, deliciosos. Com certeza. Não é mesmo? Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite e um beijo para todos. Beijo. Joia. Amei. Beijo, Tchau. Meninas. Então eu vou sair do YouTube e vou sair também do Instagram. Tchau, meninas. Tchau. Boa semana. Tchau. Meninos aqui do Instagram também vou saindo. Tchau, Ana. Deixa eu fechar aqui. Fechou ou não, né? Não. Agora fechou.